Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Nesta semana vamos estar fazendo as leituras diárias da classe dos adultos, da lição de número 11, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Tema sugerido pela nossa CPAD, com os comentários do pastor José Gonçalves. Com o tema da nossa lição desta semana, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Vamos estar fazendo a leitura diária desta terça-feira, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 34. Leamos a palavra do Senhor. E abrindo Pedro a boca diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos dessa semana, vamos estar falando na leitura de hoje sobre Pedro na casa de Cornélio. Pedro, ele vai lá visitar Cornélio. Cornélio era um centurião romano. E Pedro, porventura, no início, não gostava muito do povo romano, pelo que o povo sofria na cobrança de impostos. Mas, no decorrer do tempo, na caminhada com Jesus transformou o coração de Pedro. E ele começou, depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus, ele começou a levar o evangelho para as pessoas. E aqui, ele explica muito bem a situação pelo qual Deus não faz acepção de pessoas. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciado a paz por Jesus Cristo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo. Ele foi ali, pois o centurião Cornélio, através das maravilhas de Jesus, ele se converteu aos caminhos do Pai. Por tudo que ele viu, por toda a transformação que Pedro teve, por todos os milagres de Jesus, Cornélio se rendeu aos pés do Senhor. Podemos ver aqui o exemplo de que Jesus deixou para nós um grande legado, um grande exemplo. Porque Jesus ele veio a este mundo para servir e não para ser servido. Ele, como filho de Deus, ele poderia estar na terra para que todos o servissem, para que todos fizessem algo para ele. Mas não foi para isso que Deus enviou o seu filho para este mundo. Jesus ele veio para servir, ele veio para ajudar as pessoas, veio para mostrar o poder do reino de Deus, mostrar o poder do seu Pai. Veio mostrar para nós que nós podemos viver nesta terra em santidade, em amor. Veio mostrar para nós a compaixão pelo próximo. Por isso que o tema da nossa lição desta semana é a respeito de não fazermos acepção de pessoas. Porque o maior exemplo que temos na palavra de Deus é a própria vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo. Veio como homem, veio para servir, veio ajudar aqueles que estavam com problemas, os necessitados, deu vista aos cegos, curou os leprosos, curou de doenças, ajudou as pessoas, trouxe a salvação, mostrou a salvação do reino. Jesus veio aqui para servir as pessoas, para ajudá-las, para mostrar o caminho da verdade. E esse é o maior exemplo que temos, que nós devemos fazer o mesmo que Jesus fez. Muitas das vezes, que nós sejamos aqui para ser servidos, mas que possamos servir, que possamos ser um instrumento nas mãos de Deus, na casa do Senhor, para fazer a sua obra, para levar o seu evangelho. Não importa qual seja aquilo que você vai fazer, nem que de repente você esteja dentro da igreja e veja um copo de água sujo no chão, um lixo no chão, veja uma cadeira fora do lugar, você já está servindo, você já está contribuindo para o reino. Não precisa de status, fama, não precisa de tantas coisas. O que precisamos é estar aqui para servir, para levar o evangelho às pessoas, para demonstrar o amor de Deus sobre nossas vidas. Que o brilho de Cristo esteja em nossas vidas. Muitas das vezes,
Nem precisamos com palavras ou gestos mostrar o amor de Deus, mas só com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa vida diária, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, aonde estivermos, na nossa vizinhança, só as nossas atitudes, só os nossos gestos, o nosso modo de viver já vai poder demonstrar que somos separados, que somos de Cristo, que temos o brilho de Cristo. E que possamos não fazer escolhas por A, por B ou C, mas que todos, como Jesus disse, pregai o Evangelho a toda criatura, possamos levar o amor de Deus a toda criatura, a todos os povos, sem fazer distinção, sem fazer escolhas, porque Deus quer que todos sejam salvos e sejam alcançados pela sua palavra. Que Deus vos abençoe.